Vamos lá, pessoal. Tipos de eletrização, né? É, Existem alguns tipos de formas, né, de se eletrizar um corpo, né? De um corpo neutro, né? Ficar com cargas, ficar eletrizado. No caso, por exemplo, o primeiro aí, ó, nós temos aí a eletrização de um corpo por atrito, né? É o exemplo lá do grego, lá dos gregos, quando eles atritaram a resina fóssil lá, que é o âmbar, né? Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo que é o seguinte, né? Você tem um vidro e a lã, né? Vocês devem ter visto isso aí também na vida de vocês, pegar um balão, né? E atritar uma régua, ou uma régua atritar no seu cabelo, né? E aí você percebe que você consegue levantar alguns pequenos pedacinhos de papel. Ali é um tipo de eletrização por atrito, tá? No caso aqui, ó, se você pegar um vidro e a lã, ou no lugar do vidro você coloca um canudo e no lugar da lã é um papel toalha, por exemplo, e atritar ali, vai acontecer uma eletrização. No caso aqui o exemplo é o vidro, né? Você tem um vidro aí, o que vai acontecer? Você atrita o vidro na lã de forma que o vidro, né, ele vai ceder elétrons para a lã. Então o que acontece nesse tipo de eletrização? Um corpo, um dos corpos aí vai ceder elétrons e o outro vai receber. Então, no caso aqui do vidro e da lã, é o vidro que cede elétrons, ou seja, o vidro cede e a lã recebe elétrons. Então, no caso, se o vidro cede, por exemplo, se ele está cedendo, ele está perdendo, ele vai ficar positivo. Por isso que está aqui o sinal positivo aqui, ó, na ponta aqui do vidro, para dizer que ele ficou positivo, por ter perdido elétrons. E a lã fica negativo porque ela recebe elétrons, beleza? Então, uma das características desse tipo de eletrização é o seguinte: corpos, né, terminam com carga de sinal contrário. Você observar que o vidro fica positivo e a lã negativo. Então, os sinais, né, são contrários, tá? Só que mas cargas de mesmo módulo, ou seja, as cargas é de mesmo módulo. Que como assim mesmo módulo? Se o vidro cedeu 2 elétrons, né? A lã recebe a lã recebe 2 elétrons. Se o vidro cede 5 elétrons, a lã recebe 5 elétrons. Falando em termos de carga, se o vidro fica com 2 coulombs, por exemplo, a lã fica com menos 2 coulombs. O que é módulo? Módulo é somente um número, não importa se é negativo ou positivo. Ou seja, se o vidro cede 5 coulombs, né, a lã fica com menos 5 coulombs. Então, o módulo é o mesmo, tá? Porque o que você doa é a mesma quantidade do que você recebe, por isso que o módulo é o mesmo, beleza? Então, tá aí o fim da eletrização por atrito, beleza? Tem uma série que se chama série triboelétrica, na qual você consegue saber qual tipo de material vai ficar positivo ou negativo, é, se você atritar ele com outro. Nem sempre a lã fica negativa. Se você atritar a lã com outro tipo de material, ela pode ficar positiva, tá? Vai depender do material. Para você saber isso, existe uma tabelinha, tá? Mas não é necessário saber, não. Geralmente os exercícios, eles informam isso para você, tá? Beleza? Então vamos lá. Eletrização por contato. Como é que funciona a eletrização por contato, né? Como o próprio nome já diz, você vai ter contato, né? E no caso aqui, ó, você observa aqui que na de atrito os dois corpos antes estavam neutros, né? Depois que eles de atritar, eles se tornaram eletrizados. Aqui já começa com pelo menos um corpo aqui já está, né, eletrizado. Então começa com um corpo eletrizado e o outro neutro, tá? É assim que vai ocorrer a eletrização. Então o A aqui está eletrizado positivamente, né? Ou seja, está faltando elétrons nele, tá? Ele perdeu elétrons. E o B está neutro, ou seja, a quantidade de elétrons e prótons é a mesma, tá? Beleza. Aí você pega, aproxima A de B, coloca eles em contato. O que vai acontecer? B vai começar a ceder elétrons para A, porque não são os prótons que caminham, né? A gente já viu isso. Sempre são os elétrons que estão fluindo aqui, tá? Então, o B cede elétrons para A, de forma a tentar neutralizar essa positividade aqui dele. E como o B está perdendo elétrons, depois de você tirar do contato, o que acontece? O A e o B, o que? O B fica positivo, né?
e o A também. Então, o B acaba ficando positivo por ele ter cedido elétrons, tá? Uma observação que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu não fiquei preocupado na quantidade de cargas aqui que tem, né, após o contato, tá? Mas, por exemplo, eu não sei quantos eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Coloca mais um aí para parecer 10, porque eu coloquei 5, né? Porque isso se distribui de forma uniforme, né? No caso, tá? Eles não são do mesmo tamanho, tá? Mas se eles forem do mesmo tamanho, vai acontecer isso, vai se distribuir de forma uniforme, tá? Beleza. Então, as características, tá? Do contato aqui. As características são o seguinte: os corpos, né, ficam com o mesmo sinal de carga. Então, se você observar ali, ó, os dois ficaram positivos, né? Então, se o A tivesse negativo, os dois ficariam negativos, tá? Então, as cargas, né, os corpos são eletrizados e ficam com a mesma carga na eletrização por contato, tá? Mas e o módulo? O que acontece com o módulo, né, que é a quantidade de carga, tá? Existem dois casos. Será o mesmo se forem corpos idênticos. Como assim? Ó, eu coloquei número 1 aqui para dizer isso. Se os corpos forem idênticos, o que significa isso? Se os corpos tiverem as mesmas dimensões, por exemplo, se forem dois cilindros, duas esferas, né? Se for duas esferas, elas de mesmo raio, né? Igualzinhas, imagina duas bilocas, né? Do mesmo tamanho, tá? O que acontece? Você tem A aqui com 4, né, de carga positiva e o B neutro, né? Ao colocar em contato, as cargas se distribuem de forma que fica 2 positivo aqui e 2 positivos em B, ou seja, você divide as cargas são divididas de forma uniforme, tá? Então, se tivesse, por exemplo, 8 aqui, 8 cargas positivas, depois de colocar em contato, ficaria 4, 4 aqui, porque os corpos são idênticos, tá? Então, o módulo seria o mesmo. Então, por exemplo, se A tivesse 10 coulombs, né? Depois de entrar em contato, né? A e B teriam 5 para A, 5 para B, tá? Seria dividido de forma uniforme aí. Agora, o segundo caso é se forem de tamanho diferente. Se forem de tamanho diferente, o que acontece? O maior ficará com a carga maior, né, em módulo. Ou seja, o que acontece aqui? Imagina que o ponto 2 está aqui, ó, tá? Nesse segundo caso aqui, imagina aqui que você tem corpos de tamanhos diferentes. Então, você tem A, o B é bem maior, né? Em A, você tem aqui 6, né, de carga positiva, de forma que ao colocar em contato B cede elétrons aqui, de forma, né, que no fim, após o contato, o A fica com duas cargas positivas e o B fica com 4. Então, o que acontece aqui, como o B é maior, ele fica com mais carga, né? Ele fica carregado eletricamente mais positivo que A. Se você observar, ó, o princípio, né, de conservação de cargas está acontecendo aqui na eletrização de contato. Ó, o que tinha antes não eram 4 positivas, no final são 4, só que distribuídas para cada um, né? E aqui você tem, mesma coisa, aqui você tinha 6, né? Se nós contarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final tem que ter 6 também, tá? Só que como o B é maior, ele acumula mais carga, tá? Então, A2, B, 1, 2, 3, 4, tá ok? Então, é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, então a próxima aula é de eletrização por indução. Eu vou deixar para a próxima aula, então, beleza? Então é isso. Até mais, bons estudos, fique com Deus. Tchau, tchau.